Seja bem-vindo ao canal Diálogo de Vendas, o seu canal semanal que fala direto com você, vendedor, ou você que quer vir para o mundo das vendas. Hoje no canal, nesse vídeo, iremos falar exclusivamente sobre Selim, a sua importância, como administrar o Selim, como abordar os clientes para falar de Selim. Mas faz o seguinte, já curta o vídeo, compartilhe e acompanhe o canal. O próximo vídeo será sobre sellout, já fica a dica. Vamos direto para o vídeo sem delongas. 10 questões sobre Selim. Vamos iniciar do início, né? O que é Selim? Selim, como o próprio nome diz, é vender. Mas vender para quem? Então, que já entra na segunda questão, né? Que é qual a diferença entre Selim e sellout. Então, Selim é vender, mas vender para o cliente, o vendedor vender para o supermercado, para a padaria, para a farmácia, ou seja, abastecer o mercado, o negócio, o atacado, o distribuidor, colocar os seus produtos, os produtos que você representa no comércio, para o comércio ter disponibilidade do seu produto. Isso é Selim. O sellout é o inverso disso. É o mercado estar abastecido dos produtos para que o cliente, que o consumidor, que o shopper possa comprar. Então, essa basicamente é a resposta do que é Selim e qual a diferença entre Selim e sellout. Dando sequência às perguntas aqui, às questões. Por que é importante para o vendedor trabalhar o Selim? Eu não diria que é importante, eu diria que é fundamental o vendedor trabalhar e desenvolver o Selim. Porque, como eu disse, o Selim é você deixar o comércio abastecido das suas mercadorias. Então, é fundamental que você tenha argumentos, e você abasteça o seu cliente, o seu consumidor, que o seu consumidor é o cliente, de mercadoria, para que ele possa oferecer todos os seus produtos, todo o mix que você trabalha para o cliente dele, que é o sellout. Então não é importante, é fundamental você conhecer seus produtos, conhecer o cliente, para ter um bom desenvolvimento trabalhando o Selim. Algumas das estratégias para melhorar o Selim é você desenvolver o seu cliente. Então, além de você fazer com que ele tenha disponibilidade na loja dele de seus produtos, você pode desenvolver o cliente. Como que você pode desenvolver? Você pode ajudar ele a que ele trabalhe o sellout para que o seu Selim melhore. Então, alguns exemplos, você pode criar incentivos, campanhas, você pode treinar a equipe dele, porque assim você estará desenvolvendo a equipe dele, eles terão mais conhecimento sobre os produtos que você trabalha, eles vão vender mais. E eles vendendo mais, o que vai acontecer? O seu cliente terá que ter mais mercadoria no seu depósito, no seu estoque, na sua loja. Exemplificando isso, ele vende 100 peças de um produto por mês. Quando você incentiva a venda desses produtos, quando você treina a equipe dele, quando a equipe dele tem mais conhecimento do produto, essa venda vai aumentar. Possivelmente ele vai passar de 100, um exemplo, para 200. E isso vai fazer que o seu Selim aumente na mesma proporção. Não necessariamente de 100 para 200, mas passar de 100 para 110, para 120, para 130. E em certos períodos você trabalhar isso, você passa de 100 para 120. No pico do incentivo você pode chegar a 200 e é normal que depois você caia um pouco, mas você não vai cair para onde você estava. Você não vai voltar para 100. Certamente você, nesse mesmo exemplo, você vai ficar a 120, 150 numa venda por mês. Você cria isso, ciclos desse processo, e certamente a sua venda, o seu Selim, vai aumentando mensalmente, gradativamente, aos pouquinhos. Então, incentivar os seus produtos dentro do ponto de venda, treinar e desenvolver a equipe do seu cliente, aumenta o seu Selim.
continuando, chegou a hora de falar como lidar com objeções do seu cliente para trabalhar o selim. Quando você tem objeção, alguns dos principais motivos é que o cliente fala que você está transferindo o seu estoque da sua fábrica para a loja dele. Antes que isso aconteça, você tem que trabalhar e desenvolver o seu lado consultor de negócio. Então, você tem que entender as necessidades do cliente e aí, de forma consultiva, você leva para ele soluções e estratégias muito claras e bem objetivas de como essa estratégia de selim que você está propondo para ele aumentar o selim dele, ele vai ser beneficiado com essa estratégia. Então, será uma ação conjunta, tá? Então, toda ação de selim, para focar selim, aumentar selim, desenvolver selim, você tem que fazer uma ação conjunta, trabalhando de forma consultiva. Então, você tem que fazer uma análise do seu cliente, você tem que entender a capacidade dele de armazenar, qual é o potencial de venda que ele pode ter, e aí apresentar isso para ele de forma estratégica. Então, isso é fundamental, porque o que pode acontecer, pegando o mesmo exemplo, se você tem um produto que vende 100, você cria toda uma estratégia somente na sua cabeça, sem entender do negócio do cliente, sem entender do mercado, sem entender o que o cliente dele necessita dele. Você fala para ele que vai vender 20, que vai vender 200 a mais do que ele compra, então vender 120, vender 200 peças. E aí vai que ele compra essas 200 e aí ele não venda as 200, ele venda as mesmas 100 que ele estava acostumado a vender. Você vai ter um problema. Então, o que tem que ser feito é você trabalhar a estratégia, entender o mercado, entender o potencial e ajudar ele no sellout, que é o tema que a gente vai tratar no próximo vídeo. Então, é fundamental as ações de selim estarem alinhadas com as ações de sellout, com propaganda, com marketing e tudo isso. Então, isso é estratégia. Trabalhe de forma estratégica e de forma consultiva. Entrando no próximo tópico, que é como monitorar e medir todo o processo de selim, então isso já faz parte da sua estratégia. Você não pode deixar que o acaso administre as suas operações. Você não pode deixar que o acaso faça você vender mais ou menos. Você tem que ter uma expectativa com base nos estudos, com base em dados, com base em informações, trabalhar isso de maneira assertiva, o máximo possível, junto com o cliente, junto com o mercado, junto com a Sazão, e apresentar isso semanalmente, periodicamente. Às vezes não precisa apresentar para o cliente, mas você tem que ter uma leitura. Porque não pode ser uma surpresa o resultado no final. Para o cliente pode até ser uma surpresa muito positiva, mas para você não pode ser uma surpresa positiva e nem tão pouco negativa. Para isso você tem que monitorar, medir e acompanhar semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, depende do período aí que você está trabalhando o selim com o cliente. Já entramos na reta final das nossas 10 questões. Eu já vou deixando uma deixa aqui que é o seguinte: caso não seja abordado nesse vídeo as suas dúvidas, já deixa aí no comentário qual é a sua pergunta que faço questão de responder. Dando sequência aqui, vamos falar da 7ª pergunta. Quais habilidades necessárias para um vendedor que é focado em selim? Basicamente, eu diria que ele tem que saber negociar, é fundamental, que ele tenha um bom poder de persuasão, de convencimento, mas ele precisa ter relacionamento com os clientes e entender ou compreender, fazer uma análise de mercado. Então, esses são os tópicos fundamentais para um vendedor que é focado em selim. Mas eu reforço aqui, nós estamos numa época que o vendedor tem que ser focado no selim, mas ele tem que ser muito mais focado em desenvolver o sellout. Esse é o tema do nosso próximo vídeo, então, mais uma vez, curta, compartilhe e acompanhe a gente aí no canal.
uma área que sempre dá suporte para o vendedor é o departamento de marketing e de trade marketing. Como eles podem ajudar, como eles podem dar um suporte para o vendedor no processo de sell-in e também no processo de sell-out, que a gente irá falar no próximo vídeo. Falando especificamente do sell-in, como eles podem ajudar? Eles podem criar toda aquela estratégia que já foi abordada. Então, ele pode criar campanha, incentivo, ele pode treinar a equipe do seu cliente. Então, isso, o marketing ou o trade marketing pode te ajudar para alavancar, para fomentar muito mais negócios no cliente, para que ele acelere o sell-out e, consequentemente, ele acelera também o sell-in. Tá? Então, esse departamento é fundamental nessas ações de comunicação, visualização do ponto de venda. Então, são todas estratégias que o marketing consegue te ajudar no dia a dia a potencializar o sell-in. Chegamos na reta final do nosso vídeo, nas nossas duas últimas questões. Então, vamos lá. Como identificar oportunidades para o sell-in? É fundamental que o vendedor conheça o calendário sazonal do Brasil, o nosso calendário sazonal. Quando eu falo de calendário sazonal, estou querendo dizer, claro, das ações dos meses que geram ou que possam gerar maior consumo por parte dos clientes. Então, alguns exemplos: janeiro temos Ano Novo, fevereiro Carnaval, março início das aulas, junho e julho aí festa junina, final de ano Natal e Ano Novo e assim vai. Então, são alguns exemplos dentro do nosso calendário. Mas todo mês nós temos uma oportunidade sazonal, tá? Temos agosto, mês dos pais, maio, mês das mães e assim vai. Todo mês temos oportunidade sazonal. Então, ou seja, isso faz com que todo mês tenhamos ações, podemos ter ações para trabalhar e desenvolver o sell-in. Isso é conhecer e apresentar para o seu cliente as oportunidades. Então, essas oportunidades de explorar o calendário sazonal é uma das oportunidades que pode aumentar o sell-in. Outras oportunidades são ligadas aos momentos do cliente. O seu cliente também tem um calendário sazonal, um calendário que ele vai fazer o mês dele de aniversário. Outras oportunidades, ele pode fazer um volta às aulas diferente, ele não precisa fazer um volta às aulas voltado a material escolar, se ele não for, por exemplo, uma papelaria. Mas volta às aulas é momento que a mãe, né, principalmente, precisa de preparar o lanche para o filho levar para a escola. Então, todo o mercado tem oportunidade sazonal. Como nós temos o nosso calendário, o Brasil tem um calendário sazonal, que são aí as épocas festivas e alguns feriados, o cliente também tem. Ou seja, em resumo, você tem que conhecer o seu cliente, conhecer o nosso calendário e pegar todos esses momentos, criar um cenário de oportunidade. Dito isso, chegamos na nossa 10ª questão. Então, como eu já falei, caso ficou alguma dúvida sobre sell-in, já deixa sua pergunta aí no comentário, que eu faço questão de responder. Nosso último tópico é: qual a importância do relacionamento com o cliente para gerar o sell-in? Acabei de responder isso, né? Se você conhece o calendário, se você tem uma estratégia, se você já pegou toda a oportunidade que você possa apresentar para o seu cliente. Se você não conhecer ele, se você não tiver um relacionamento com ele, você vai precisar construir isso. Uma das formas de construir isso é levar sempre para ele oportunidade. Mesmo que a primeira ele não feche, a segunda ele não fecha, é importante também você mensurar, porque um cliente não fez, você não vai deixar de fazer no vizinho dele. Então, se um cliente não fez, faça no vizinho. E aí você mensurar isso e depois apresentar para o cliente que não fez. Mostrar para ele que as suas ações, as suas ideias, o seu conhecimento, o seu potencial está dando certo.
e aí ele vai abrindo as portas. Mas é fundamental que você conheça o cliente, entenda o que ele precisa. Pegando o mesmo exemplo de calendário sazonal e de volta às aulas. Pode ser que um cliente oferecer lanche, produto, depende do produto que você vende, faça sentido para o período volta às aulas. Pode ser que para o outro cliente, o pior momento para ele pode ser o volta às aulas. Então, a estratégia de um pode não dar certo para o outro. Mas você não pode parar por aí. Você precisa entender o que ele precisa, qual é a necessidade do cliente dele. Então, pensando aí no consumidor final, no shopper, e aí, com base nisso, apresentar para ele. Ou seja, é fundamental aprofundar, entender. Não ficar com a visita ao ponto de venda superficial, visitar só a loja. É importante você visitar a Redondeza, saber qual é o público dele, se as pessoas que passam na loja dele é só da Redondeza ou passa pessoas de longe, conhecer o depósito dele, saber se ele é um cliente que estoca ou se ele tem produto só na gôndola, ou seja, se ele compra. Chegamos ao fim do nosso vídeo, passamos pelos 10 tópicos aqui sobre sell-in. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha, já deixa seu like. Se por algum motivo você não gostou, fica aqui meu compromisso que eu irei fazer o possível para melhorar na sequência e nos próximos vídeos, tá bom? Acompanhe aqui se você gostou, se fez sentido para você, vou deixar as redes sociais aí, se quiser me acompanhar de perto, entender como é um pouco aí sobre o mundo das vendas, sobre a rotina de um vendedor, acompanhe aí nas redes sociais.